Olá, está entrando no ar mais um programa Terceiro Milênio. Esse programa que é promovido e coordenado pela Liga Espírita Pelotense. Então já quero dar o meu boa tarde aqui ao nosso amigo Sidney Coeixo, que está lá no outro estúdio, ao nosso amigo Wagner Edon, que está aqui, é o nosso, como é que é? Não é Cabo Man, é técnico de som. Toque técnico de som aqui no estúdio. A gente agradece esses amigos assim que são tão valorosos para nós. E hoje, como eu disse, Terceiro Milênio, hoje no dia 4 de fevereiro, com um tema maravilhoso sobre a mulher. Então a gente já vai convidando a todos os nossos amigos e amigas internautas que possam compartilhar com seus amigos a página que vai estar sendo transmitido o programa Terceiro Milênio lá na página do Terceiro Milênio. Então vai ser transmitido ao vivo, então divida, né, com seus amigos, compartilhem. Então já vou dando aqui uma boa tarde para a nossa amiga Doris Bartz. Boa tarde. Boa tarde, querida. Como vai, Sirley? Boa tarde. A Que Doris, bom. ela que é segunda vice-presidente da Liga Espírita Pelotense e está nos trazendo esse tema, Doris, mulher. Que responsabilidade, hein? Tu já viste? Mas é bom, é muito bom. É muito bom. Excelente, né? excelente. Se aproxima, né, do mês de março, né, que tem aquela data especial, dia 8 de março, que é para o Dia das Mulheres, né? Isso então mesmo. A gente já vai preparando alguma coisinha especial, né, Doris? Exatamente. Falando sobre esse muito tema. Bom. Isso. Então, Doris, já te pergunto, segundo a ótica espírita, por que ao longo da história houve tanta opressão e discriminação para com a mulher? Houve e ainda há um pouco, né, gente? Ainda há, ainda não está perfeito como a gente gostaria. A mulher ainda é muito diminuída e muitas vezes, né, embora já tenha melhorado muito. A mulher alçou voos mais altos, ela trabalha muito, ela estuda, ela faz muitas coisas, mas ainda tem. A gente sabe que ainda tem o preconceito, ainda tem muitas mulheres que são a cabeça da família, no caso, porque os companheiros às vezes as abandonam com filhos, com netos, com aquelas famílias numerosas, né? E ainda existe isso, a violência doméstica, infelizmente, que a gente sabe que ainda existe, né? Mas respondendo a tua pergunta, Sirlane, por que a mulher foi, ainda é um pouco vítima dessa discriminação? Pelo fato da sua emotividade acentuada, né? Não quer dizer que os homens não possam também serem emotivos, serem pessoas sensíveis, mas a mulher sempre foi ao longo do tempo de uma emotividade muito acentuada. Ela gerava filhos, apesar muitas vezes da sua força física, né, ainda naquela época ser um pouco menor, a sua compleição física também ainda era um pouco menor, né? E causava estranheza o fato da mulher gestando filhos, amamentando, sangrando através da menstruação, né, que a mulher tem. Como é que ela conseguia abraçar tantas coisas e fazer tantas coisas? Então isso aí incomodava um pouquinho aquele regime de patriarcado da época, né? Como é que a mulher ia se salientar em alguma atividade, ia crescer, né? Ela só podia ser, ela era criada para ser primeiro filha, irmã de alguém, de algum outro homem, né? E depois esposa. Então, o fato dela ter começado a se desenvolver, a aparecer, a crescer, incomodava, né? Incomodava os patriarcados da época, né? Então, isso aí se perpetuou um pouco, melhorou muito, né? Como a gente já falou, mas ainda tem. A gente está com um exemplo aí, que agora a gente está com uma novela de época, né, do Dom Pedro. Sim. As mulheres ali eram criadas e a escola
só tinha o curso de culinária, de como tu arrumar uma casa, de como tu atender o marido. Exatamente. E aí as próprias filhas do Dom Pedro, né? Isso. Que foram estudar fora, né? Foram ter esse estudo. Não, nem foram estudar fora. Ele contratava professoras para lhe passar, desenvolver o seu lado intelectual. Porque no colégio normal não tinha. Não tinha, era só o quê? Curso de culinária, né? Aprender a ser esposa. E o parto que foi para aquela menina fazer um curso de medicina e tornar-se... Paga por ele, né? Exatamente, a primeira médica, ter a força de vontade de batalhar, estudar, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. E essa força de vontade, apesar da nossa emotividade acentuada, apesar da complexão física ser um pouco menor na época, né? Nada disso é regra, né? Mas era, normalmente a gente sabe que era. E era normal, né? Incomodava. Incomodava as mulheres, mas para a sociedade estava tudo bem. É verdade. Estava tudo bem e não estava nada bem. Não. E a própria mulher ainda tem preconceito com as demais mulheres, muitas vezes. Verdade, né? Porque são criadas dentro de valores um pouco distorcidos, né? Exato. Então ainda tem um pouco esse preconceito, mas vai melhorar. A gente tem que considerar que vai melhorar, né? Vai melhorar. E a mulher já cresceu, já se mostrou muito mais, se emancipou. É dona, já está domando o seu próprio destino. Então vai andando a coisa, vai melhorando bastante. Eu creio que hoje em dia os pais, né, esses que são pais, que educam as suas filhas, eu digo pai mesmo, já educa, já quer a formação daquela filha, já quer que a filha se forme em algo, que se torne independente. Sim. Que não dependa, mesmo que vá casar mais tarde, que não dependa, que não tenha essa dependência. É verdade. Né? O nosso amigo aqui, o nosso técnico ali tem duas. E agora tu tocasse nesse assunto da questão do homem pai de verdade, aquele pai centrado, aquele pai focado, né? Que se preocupa realmente em passar valores para as filhas, né? Não serem é só pai, elas são filhas, né? E não tem vida própria, não tem independência. Hoje em dia já é muito mais respeitado, né? É verdade, né? E o pioneirismo da mulher, né? E aí a própria doutrina, né? Quem vai estudando vai nos colocando que nós temos que criar os nossos filhos independentes. Sim. Né? Criá-los para o mundo, né? Para o mundo, isso né? mesmo. E isso também se aprende, a gente não nasceu sabendo, a gente vai aprendendo. Claro. Porque a gente, quando a gente fala assim de valores distorcidos, né, Doris? Claro. A gente foi criada assim. Sim. Dentro de uma redoma, aquela coisa. E hoje existe mais o protagonismo feminino, né? Olha as mulheres maravilhosas que nós temos no movimento espírita, fora do movimento espírita, na política, nas artes, na cultura. Meu Deus, quanta mulher maravilhosa tem por aí mostrando a cara, né, gente? Com certeza. É acho verdade. Que tem mais do que ser assim, né, Doris? Isso. E dentro de tudo isso, qual é a importância, Doris, da reencarnação como mulher? Olha, querida, nós reencarnamos nesta existência como mulheres. Porque na espiritualidade, né, os espíritos não têm sexo. Expliquemos isso. Não tem sexo porque nesta encarnação eu vim como mulher. Uma vestimenta. Porque eu preciso entender as mulheres sob a minha ótica. Outras encarnações, certamente eu já vivi que eu fui homem. Eu virei ainda como homem, tu virás. Então, nós não somos mulheres ou somos homens. Nós somos espíritos, uma hora investidos em um corpo físico feminino e outra hora investidos em um corpo físico masculino. Então, nós não temos, né, essa pretensão de dizer, não, eu sou mulher, eu sempre fui. Não. A encarnação, o instituto da reencarnação evolui de acordo com as necessidades, né? Então, se a gente for pensar que somos hoje mulheres, estamos porque precisamos aprender alguma coisa, precisamos enxergar
a mulher ainda com algum olhar, algum aspecto especial, mas o espírito não tem sexo. Ora ele nasce, ele reencarna como homem, ora ele reencarna como mulher. E isto tudo faz parte da sabedoria do nosso Criador. E tem coisas que só estando como mulher, no caso assim que temos que o espírito tem que experienciar, no caso da maternidade, né? Sim. Só estando como mulher para experienciar a maternidade, sim, né? Sim. Tudo isso faz parte do processo de evolução ao qual nós estamos ligados, né? Essa variação de sexo, né? De gênero nessa reencarnação, tudo isso nós precisamos aprender a ver as coisas com uma outra ótica. Então, precisamos ter essa alternância, né, de gêneros para entendermos melhor o outro, para termos, no fim das contas, mais empatia. Verdade. Né? Verdade, E segundo assim ainda, a pergunta 821 do Livro dos Espíritos, né? A pergunta feita: as funções a que a mulher destinada pela sua natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? E a resposta que a espiritualidade nos dá: sim, maior até. É ela quem dá as primeiras noções de vida. E realmente, né, aquelas mulheres não apenas que são mães, que geraram no seu ventre, mas aquelas mulheres que adotam, aquelas mulheres que são avós, que são tias, madrinhas, né, que têm crianças jovens sob a sua responsabilidade, elas sabem o quanto elas precisam, né, ensinar a essas crianças, demonstrar os princípios, né, e encaminhá-los na senda da justiça, da verdade, do amor, da caridade. E isso vai ficar gravado, né, no perispírito de cada um de nós. Faz-me lembrar, Doris, muito a mãe do André Luiz no livro Nosso Lar, né? Tamanha dedicação que ela tinha e que ele, do qual depois na espiritualidade se lembrava. Sim. E chegou a encontrá-la na colônia Nosso Lar. Em sonho, né? É verdade. Tão elevado que ela estava, né? Claro, embora passasse muito trabalho com o marido, ela elevou-se porque ela cumpriu com a sua tarefa, né? Com o papel de mulher. Sim. Né? Maravilhoso, né? Muito aí fica aí uma dica também, né? Para ir buscar lá no livro Nosso Lar, né? Nunca é demais ler Nosso Lar, as obras de André Luiz. E essa passagem dela, da mãe de André Luiz, é muito bonita. Muito bonita aquela passagem. Sim. Nos traz um ensinamento muito grande, né, Doris? Claro que sim. E então, Doris, assim, tem a mulher uma missão diferente da que o homem é investido? Olha, podemos considerar que é um pouco diferente, assim, a tarefa da maternidade. É uma tarefa, a tarefa da gente gerar dentro de nós um outro espírito que em breve vai retornar à vida, vai reencarnar, um espírito que traz algumas cargas, algumas recordações de outras vidas, né? E que neste momento vai reencarnar para viver outras tantas experiências, né? Então a tarefa da maternidade, a mulher, como nós falamos, né? Hoje em dia ela acumula muitas tarefas, né? Que bom, abençoados sejam aqueles homens, viu, Wagner? Abençoados sejam que ajudam em casa, que dividem as tarefas com as mulheres, as tarefas da educação dos filhos, as tarefas domésticas, tudo isso, as contas, tudo isso, que coisa boa. Mas a mulher hoje em dia se tornou muito mais dona da sua própria história. Ela trabalha, ela estuda, ela corre atrás das coisas que ela verdadeiramente quer. E isso não a torna menos mulher, né, do que se ela estivesse só em casa fazendo a sua função. Né? Ela tem tarefas no centro espírita que são tarefas abençoadas, são tarefas maravilhosas. Que a gente sente falta, né? Agora, da pandemia a gente não pode. E também,
Doris, existe um preconceito, ao contrário também, que às vezes me perguntam, tu trabalha ou só fica em casa? Ué, e o ficar em casa não é um trabalho? É um preconceito. Não tem o que fazer, a casa se limpa sozinha, a comida se faz sozinha, a roupa se lava sozinha, ué, mas e aí? E é um preconceito, né? Tu trabalha ou só fica em casa? Ué, e a tua atividade toda que tu tem no centro espírita, as atividades que as pessoas têm, a leitura, né? O estudo, tudo isso é muito importante. Então a mulher, ela evoluiu muito nesse sentido. Sim. Ela evoluiu muito, ela se tornou realmente a dona da sua própria história. Ela tomou as rédeas da sua vida, né, e faz as coisas que ela acha que deve fazer sem desrespeitar ninguém, sem passar por cima de ninguém, mas ela faz porque ela é capaz, sim. Ela pode fazer. Sim. Né? E que bom que tu disse, quando encontra um companheiro que pega junto, não é? Claro. Não é para andar à frente, sim, para estar ao lado ali, juntos, né? Sim, dividindo, sim. Compartilhando, sendo cúmplice, né? Um casal bem companheiro. Sim, dividindo tudo. Tem uma cumplicidade grande, né? Isso é muito importante. E aqui tem ainda, Cirlane, uma frase de Leon Denis, que ele diz que a mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido é que faz a família forte e a sociedade grande, moral unida. Então isso aí a gente precisa ter em mente. A mulher cresceu, mas ela, muitas vezes, a qualidade do tempo em que ela está em casa, em que ela está com os filhos, com a família, é muito melhor. Ela está muito mais feliz porque ela consegue fazer as coisas que ela tem vontade de fazer. Sim, né? Não mata os sonhos, não, mas forma também alguma. dá qualidade àquele tempo que ela passa em casa. Claro que sim. Para os filhos, para o marido, a família, né? Sim. É muito importante. É verdade. É muito importante nesse momento. Isso. Então, Doris, assim, qual é o papel assim da mulher na sociedade? Olha, a mulher, como a gente vem falando desde o início do programa, ela saiu de um papel secundário, filha dele, esposa dele, aquela coisa toda, para ser realmente a dona da sua história. Ela começou a atuar, né, com muito mais protagonismo, com muito mais vontade de atuar. Ela trabalha, ela estuda, ela trabalha, né? Quando a gente fala em trabalho, é em casa, é no centro espírita, né? É onde ela estiver. E ainda tem o trabalho. Sim, a dupla jornada, a tripla, quádrupla, né? Tem várias jornadas, porque ela é mãe, ela é esposa, ela é companheira, ela é trabalhadora da casa espírita. Trabalhadora da casa espírita, muitas vezes ela é responsável também pelos seus pais idosos. Então tem tudo isso, tem trabalhos infinitamente importantes, mas que a mulher, com a força que tem, com o poder que tem, consegue desempenhar com bravura. Ela é fantástica, então, né? É muito guerreira, muito forte nisso aí, e é muito importante. É uma coisa maravilhosa que a gente possa passar por essa experiência também de sermos mulheres. Né? E, acho que na década de 80, Erasmo Carlos fez uma homenagem com aquela música Mulher. Sim. Né? E todo mundo falava, né? Assim, todo mundo questionava um pouco aquela música, né? Sim. Mas a gente gosta muito, né? De ouvir que um homem se deu conta da posição da mulher, da importância, né? Sim. Ele diz que a mulher é um sexo frágil, mas que mentira absurda, né? Porque realmente é uma barbaridade, né? A mulher faz tantas coisas, é uma figura tão importante, né? Se consegue desdobrar daqui e dali, mas se dá conta de praticamente tudo, né? E os homens, que bom que os homens possam auxiliar, que bom que os homens possam também. Mas ela saiu, a mulher, dessa questão de unicamente doméstica, quietinha, dentro de casa, não podia às vezes nem botar o nariz para fora de casa, que já era condenada, já era, né, criticada. E não vamos muito longe, né, Doris? Isso é bem pouco. Ainda existe. Ainda existe. Muitos lugares, até como a gente falou antes um pouquinho, questão da violência doméstica,
né? Ainda tem aquele marido que chega em casa e se souber que a mulher foi na frente e falou com alguém, a coisa fica complicada, né? Pois é. Então, mas ainda isso ainda faz parte dos seres, né, que habitam a Terra ainda, porque aí já não é aquela questão de evolução, quer dizer, é uma questão de evolução. Sim. Sabe? Aconteceu tudo isso com a mulher, ela evoluiu. Sim. Mas ainda aquele ser ainda é meio endurecido ainda. Sim. Com essa questão da evolução. Ele não evoluiu essa parte ainda, né? Mas vai precisar responder. Possivelmente, se hoje ele é aquele machão convicto, mulher minha não faz isso, mulher minha não sei o quê. Quem sabe na próxima ele não vem como mulher minha, né? Como mulher e não passa por aquelas experiências, né? Por isso que foi falado que o espírito não possui, né, um sexo específico. Os espíritos não têm sexo. Eles vêm de acordo com a sua necessidade de evolução, com a sua necessidade de progresso, né, de acordo. Ele vem, né, os espíritos vêm ora como homens, ora como mulheres. Então, se a gente não tomar jeito agora de desempenhar o nosso papel legal, vamos ver, daqui a pouco as coisas mudam, né? Mudam. Troca de lugar. Isso mesmo, exatamente. De acordo com as nossas necessidades e aquilo que ainda ficamos devendo, né? E sempre prestando atenção, né, Doris? Porque tem que ser. Nosso planeta está em transição, né? Graças a Deus. Será que vai dar tempo de ainda a gente espiar ainda? Mas a gente tem que confiar no planejamento do nosso Pai, né? Sim, eu sei. Para aqueles que ainda não conseguem, né? Mas se a gente perder essa oportunidade... tem que prestar atenção de não perder. Sim, se a gente perder essa oportunidade abençoada de progredir, de nos melhorarmos que a gente está tendo agora, nós vamos ficar no caminho, a gente não vamos retrogradar, a gente sabe também que não acontece, né, que o espírito não retrograda, mas a gente vai precisar passar por alguns perrengues, algumas experiências na vida, né, de acordo com a nossa... o nosso progresso, né? Então, para progredir, a gente vai precisar, né, passar por algumas coisas. Então a gente se apresse, né? Em se modificar, em fazer a nossa reforma. Enquanto estamos a caminho, né, Cirlane? Enquanto estamos a caminho. Vamos nos melhorar, vamos crescer, né? Então... pois é. E Doris, assim, qual é a relação espiritual entre a mulher e o lar? A gente sabe que ela é um espírito, né, que reencarnou agora como mulher. Então, ela traz responsabilidades muito grandes. Ela traz a responsabilidade da maternidade, não necessariamente daquela maternidade do ventre, mas a maternidade do coração, né? Os filhos que nasceram do coração, os filhos que nasceram do ventre, os filhos que lhe foram, né, trazidos através dos sobrinhos, dos netos, dos afilhados, de tudo isso, né? E a maternidade seria essa maternidade estendida que nós temos hoje, né? As avós que cuidam dos filhos, que cuidam dos netos, que cuidam dos sobrinhos, dos afilhados, de tudo isso, dos bisnetos muitas vezes, né? É uma função muito importante. É uma função de maternidade um pouco estendida, né? Então, através da mulher, os espíritos reencarnarão para progredir na sua caminhada evolutiva. Tá? Então, sim, então cabe à mulher orientar, cabe ao homem também, mas já que nós estamos falando de mulher especificamente, né, neste tema, ela precisa progredir, ela precisa crescer e ensinar aqueles que estão sob o seu domínio, sob a sua responsabilidade, a serem pessoas melhores, né? A caminharem realmente na senda do bem, a fazerem tudo o que puderem pelos seus semelhantes. Ela precisa passar princípios de evolução, de amor, de caridade. E se seu companheiro não está conseguindo auxiliar, como tu falou, dar a mão, explicar, conversar, sentar, vamos conversar, né? Não é assim. Ela precisa para ele também mostrar, né? Então ela não pode deixar que aquele homem que está ali, aquele marido, ensine diferentemente o menino e a menina.
Sim. Tu entende? O menino pode tudo, a menina não, é minha filha, ela não pode, Deus me livre. Não. Direitos e deveres iguais. O compromisso dos pais falarem a mesma linguagem, né? Para aqueles filhos. Sim. A responsabilidade é de ambos, né? O que a gente não quer para si, não quer para os outros. Então, o que eu não quero para minha filha, eu não quero para a filha do outro. Por que eu vou ensinar o meu filho a fazer determinadas coisas, ter determinadas atitudes, né? Com a filha do vizinho, mas a minha não, né? Então, tudo isso acontece e a mulher, a gente sabe muitas vezes, ela é a peça-chave, né, deste ensinamento, destes princípios, dessas coisas, né? E que bom que tenha o marido, o companheiro que possa partilhar destes mesmos valores, né? Verdade. Isso aí é hoje muito em dia importante. A gente já vê muito, né, Doris? Porque assim, eu te digo que há anos atrás, quando eu entrei para a Casa Espírita, tinha companheiras de trabalho que iam na casa, no trabalho, escondido. Né? Acontece, sim. Porque não podiam nem praticar a religião que queriam, que não fosse a que ele frequentava, né? Então a gente já nota que tem uma evolução. Já melhorou, a coisa já evoluiu. Mas ainda tem muitas coisas que muitas mulheres mais submissas fazem, né, sem que os companheiros saibam, né? Sim. Ainda tem isso. Eu não posso, eu vou fazer, mas tu não conta pro teu pai. Eu vou fazer, mas tu não pode falar. Ainda tem aquele medo da autoridade, da suposta autoridade masculina, né, da superioridade masculina como provedor da casa, como responsável, né? Embora muitas vezes ela também faça, ela também trabalhe tanto quanto, né? Exatamente, às vezes ela costura, às vezes ela faz, né, coisas para fora, comida, né, bolo, doce, sei lá o que for. E aqui nós temos um exemplo perto de nós aqui, que é a esposa do Wagner. Tem o ateliê. Tem as meninas, tem a casa. Isso mesmo. E tem o grande esposo, né, que ajuda a esposa, né, Wagner? Tá certo, mas é verdade, a gente não pode achar que também só nós fazemos, só nós tomamos conta. Hoje em dia, graças a Deus, com o progresso, existem grandes companheiros, né? E tem muitos exemplos. Que dividem as coisas. Quando eu falo aqui do nosso amigo Wagner, a gente sabe que tem vários exemplos assim, sabe? Também eu sempre falo e admiro ali do Madeira e a Solange, das divisões da cumplicidade que eles têm e do paizão que ele se torna até por a Solange trabalhar bastante, muito, né? E ele ter um pouquinho mais de folga, né? Claro. Então, assim, são esses irmãos, companheiros nossos que trabalham junto com a gente e que a gente dá de exemplo, mas existe muitos homens que fazem um bom papel de pai. Que bom, e que bom, né? E bom companheiro. Que bom, né? Maravilha, a gente brinca no nosso meio porque são nossos amigos, né? Claro que sim, isso mesmo. E então, Doris, assim, ao ganhar espaço no mercado de trabalho, a mulher perdeu um pouco a sua sensibilidade, paciência e qualidade na educação dos filhos? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Bem pelo contrário, a mulher, como eu falei agora há pouquinho, às vezes ela até pode ter um pouquinho menos de tempo, mas a qualidade do tempo é melhor, porque ela desempenha tantas tarefas, tantos papéis, mas ela está se sentindo muito mais realizada como mulher, né? Com essas tarefas que ela desempenha. Então ela é uma pessoa assim satisfeita, né? Por estar fazendo esses papéis, por estar desempenhando esses papéis. E ela está muito mais feliz hoje, né? Pode-se dizer, claro, ainda busca a igualdade de direitos, tudo, mas tem deveres, tem coisas que ela está se sentindo muito mais feliz em poder realizar. Verdade, né? Eu acho assim, tu também como mãe e trabalhou fora, né? Sim. E tu tem as tuas filhas. Tenho. Né? E tu sabe o que tu tá falando aí agora, né? Claro que sim, porque aí a gente chega... Quantas vezes as crianças já estão, né? A gente chega em casa, a gente dá o banho, a gente coloca na cama, faz tudo aquilo, e quanta coisa mais a gente vai fazer. Preparar o lanche para o outro dia, pensar o almoço para o outro dia, deixar
agendada, aquelas coisas, né? Deixar as coisas mais ou menos mais feitas, adiantadas, né? Mas a gente faz com vontade, a gente faz com amor. Com amor, nunca foi peso. É verdade. Nunca foi peso. Nunca foi, nunca vai ser. O papel de mãe, o papel de mulher, de esposa, claro que a gente cansa, evidente, fisicamente a gente cansa, mas se o nosso espírito estiver bem, estiver leve, tranquilo, a gente vai desempenhar aqui a gente abraçou com o pé nas costas. A gente abraçou e se comprometeu antes da gente reencarnar. Houve um comprometimento com isso tudo. Sim, a gente sabia que viria, voltaria como mulher. E é o que é necessário nessa evolução nossa, né? Nessa evolução deste momento. Sim. Muito bom. Isso é muito importante. A gente lembra até dos filhos pequenos, dos corre que a gente tinha, né? Corria ali, corria aqui, era escola, era tudo isso. E era uma coisa boa, uma coisa... Da saudade. Da saudade. Da saudade. Eu sou daquelas que não posso enxergar um bebê. Porque dá saudade, né? É verdade. Mas era gostoso, não era, né? Não era pesado esse comprometimento, esse ajuste que a gente tinha de vir mulher, uma família e fazer tudo aquilo, né? Muitas das vezes aproveitar o sono deles para fazer as coisas. Pois né? Exatamente. Mas faz parte isso aí, né? Faz parte, né? Estamos aqui, sobrevivemos a tudo isso e daríamos tudo para estar de volta naquele local. Naquele tempo, né? Verdade, a gente tem os filhos crescidos, né? Isso mesmo. Então a gente já tem saudade, como a amiga disse aqui, dessa fase da correria, né? De estar sempre ali pertinho dos filhos. Sim. E sendo tudo no momento ali, te dando de exemplo também, porque a gente tem que dar bons exemplos. Claro. Criar memórias afetivas para os nossos filhos. Claro que sim, claro. Né? Porque que adulto ele vai ser se a gente não fizer isso, né? Exatamente. E eles lembram, a gente lembra de coisas, né, que de repente os nossos pais fizeram para nós lá enquanto criancinha, a gente lembra aquilo ali, cala fundo o nosso coração. Então a gente também tem que fazer isso com os nossos filhos, né? É verdade. Tem que fazer. Né? Para quando eles abrirem o álbum, né, da memória, eu sempre digo assim para os meus filhos. Caixinha do coração. Pode não ter um álbum muito completo de fotos, né, porque às vezes é difícil, agora tudo é digital. Sim. Mas a gente tem o álbum da memória, né, aí quando a gente abrir aquilo vai estar cheinho de coisas boas. Boas recordações, né? Boas lembranças. Fotos, boas imagens. Tudo repleto ali, guardadinho, né, Doris? Isso mesmo. É maravilhoso. Maravilhoso, assim. Então, Doris, assim, ninguém no mundo valorizou a mulher como Jesus. Qual é a importância da mulher na missão divina de Jesus? Jesus engrandeceu muito a mulher quando esteve aqui no nosso planeta. A gente sabe de todas as passagens, né, ou pelo menos de várias passagens, em que a mulher era condenada por diversas atitudes e para ele não tinha, né, nos nossos termos hoje, não tinha ruim, ele perdoava, né, ele orientava, ele dava os conselhos para que ela fosse em frente, não pecasse mais, para que ela fosse adiante. Então, ele sempre respeitou, ele nunca tratou a mulher como alguém inferior, como alguém diferenciado negativamente. Ele sempre respeitou e entendeu este protagonismo feminino ao longo dos anos. É claro que a gente sabe que hoje ainda a mulher não está, né, valorizada como deveria, a gente vê tanto sofrimento, basta a gente ter olhos de ver, né, olhar para os lados, a gente ainda vê tantas mulheres sofrendo aí violência doméstica, discriminação, né, falta de recursos às vezes, né, e tudo isso. Racismo, exatamente. Então, homofobia elas também sofrem, né, porque hoje em dia tem as diversas formas de famílias, né? E muitas vezes aquele casal de mulheres adota os filhos, né, que outros não quiseram ou não tiveram condições de assumir. Naquela família ali. Exatamente. Que não tem nada errado, tá tudo no lugar. Nada errado, onde existe amor, onde existe respeito, onde os espíritos são acolhidos com todo o amor do mundo, com todo o carinho, não tem nada de errado.
E não vão ser nós a criticar, a apontar o dedo. Ah, mas são duas mulheres e daí? Estão amando, estão se amando, estão tranquilas, né? E hoje em dia a gente sabe muito bem, né, que a nossa doutrina também caminhou muito nesse sentido. É verdade. Né, de evoluir e de aceitar os casais diferentes, as diferentes formações familiares. E eu acho assim então, que quando a gente se volta, né, Doris, volta lá para o tempo de Jesus e vem ao nosso tempo de como é que Jesus olharia para essa situação. Claro, ele condenaria? Não. Cristo não condena ninguém, né? Às vezes a gente ouve muito isso aí, Deus está me castigando, coisa assim. Não, Deus é justo e bom, Ele não castiga ninguém. Tudo que nós passamos é consequência dos nossos atos, das nossas atitudes e daquilo que a gente fez, certo ou errado. Com certeza. Nós só colhemos aquilo que a gente plantou, só isso. É verdade, né? Então, E Jesus olhava assim, como tu falou aí, das várias passagens com as mulheres, Jesus olhava com muito carinho, né? Muitas vezes as mulheres, nem era tudo que aqueles homens diziam, mas era costume da época apedrejar. Sim. Quando elas se recusavam a alguma coisa, ou não queriam fazer algo, então era o costume da época apedrejar, e Jesus chamava atenção disso. Claro que sim. Né? Por isso que é importante hoje os homens que estão nos olhando, nos assistindo, gente, exatamente, que possam dar-se conta, né, dessa responsabilidade parelha que eles têm com a mulher, tá, Wagner? Mas que a gente possa se dar conta disso aí. Os dois são responsáveis, os dois têm que ter funções definidas, têm que ajudar um ao outro. Por quê? Justamente por esse revezamento de gêneros que a gente tem. Hoje estamos num determinado gênero, na próxima encarnação voltaremos no outro. E se a gente, de repente o homem é machista, é bruto, é grosseiro com a mulher, não valoriza a mulher que tem, o que acaba acontecendo? Ele vai ter que vir na próxima, reajustar, aprender com aquilo que ele fez de errado em outra vida, né? Vai ter que ter o aprendizado. É verdade, né? Então. Onde tão bem exemplificado, né, em muitas passagens do Paulo, né? Sim. De Paulo, né? Que na observação que ele fazia também, né? E nunca ele, quando ele chamava as pessoas para ajudá-lo, ele não olhava se era uma mulher que estava à frente. Ele via se aquela pessoa era forte o suficiente para pegar aquela missão. Sim, exatamente. Não se era um homem ou se era uma mulher. Sim. Né? Exatamente, era uma coisa muito carinhosa, né, de fazer. De fazer. Confiar, né, as tarefas, porque as pessoas eram capazes, né, de desempenhar aquelas tarefas. E se tu olha ali naquele livro Paulo e Estevão, tu vê o quanto de mulheres trabalhadoras que trabalhavam à frente de tarefas, né, que foram citadas por Paulo ali no livro, né? E que a gente diz, às vezes a gente para pensar, poxa, uma época era após morte de Jesus ali, né? Aqueles relatos todos de Paulo. E uma época que a mulher não era tão valorizada. Ele colocava elas juntos, né? Ali para trabalharem. Chamava a responsabilidade, né? Acolhendo outras mulheres. Exatamente. Mas ao longo da história existiu isso aí, né? Quantas verdade. mulheres que sofreram tanto, mas que ainda assim continuaram lutando, continuaram desempenhando com bravura as suas tarefas, É verdade. E agora falando, né, no trabalho e na tarefa, né, a gente vai meio que falar aqui o que é ser mulher espírita, que é o que elas faziam na época, né? Já eram e talvez nem soubessem ainda, né? Mas a mulher espírita, ela tem tantas atividades, ela tem tantas missões, né? Trabalhar pelo bem das instituições, mostrar onde ela estiver, né? A responsabilidade de ser espírita, a responsabilidade, independente até de ser espírita ou não, né? Nós temos que nos abrir até a outras religiões, a outras... Sim, como ser.
mas a responsabilidade de sermos pessoas melhores, seres humanos mais carinhosos, mais amorosos, né? Que estejam dispostos a abrir os braços, a acolher, a dizer uma palavra de consolo, de conforto, né? Ela precisa conduzir na senda do bem aqueles filhos que ela recebeu, ou pelo ventre, ou de outras formas, né, que estão através dela, que estão perto dela. Ela precisa aprender isso. E quantos chegam, né, Doris, na casa espírita? Meu Deus, quantos exatamente. Chegam, às vezes, até por afinidade, chegam a ti com um problema. Bom, eu queria conversar, mas era contigo. Porque viu uma certa afinidade. Viu a empatia, né? Isso, exato. Naquela pessoa e procurou para conversar, para colocar um problema que está passando. Sim. E não é um nem dois, ao longo das nossas tarefas espíritas, na casa espírita, vem bastante, né? São esses filhos do caminho. E às vezes... que às vezes são jovens, às vezes nem tanto. Claro, mas às vezes na casa espírita a gente também está trabalhando, não necessariamente na casa espírita, vamos dizer geral, mas surge no nosso caminho, né? Alguém que precisa, então a gente acaba por muitas vezes deixando os nossos problemas de lado, os nossos conflitos, bota a dorzinha no bolso, né? Bota pro ladinho ali e abre o coração para aquele irmão que está próximo a nós, que está precisando daquela palavra de conforto, né? Segurar a mão de alguém. Olha, vai ficar tudo bem, tu vai vencer, tu vai conseguir, tu vais passar por tudo isso, né? Então, para a gente né, ser mulher, e aqui especificamente, né, como é a questão, a mulher espírita, é abrir o nosso coração ao bem, ao amor, à caridade, ao conforto do nosso colega, do nosso irmão, do nosso amigo. Sim. É saber e orientar para o caminho do bem aqueles irmãos, aqueles espíritos que ora estão sob sua responsabilidade. Sim, e isso a gente é dentro da casa espírita, fora da casa espírita. Sim, né? sim. Somos a mulher espírita em qualquer lugar. Claro que sim. Eu digo espírita porque com a doutrina, né? Sim, que a gente quer dizer. Sim, né? Estamos num programa espírita, claro. Tá então, certo. A gente vai levar em qualquer lugar que tu passar, qualquer lugar que alguém te pedir um conselho. Sim. Tu vai levar uma palavra amiga, se aquela pessoa pediu porque tá precisada, né? Porque o templo vai estar onde estiver o teu coração amoroso, né? Então tu precisa ter este carinho, esse acolhimento. Se a gente gosta, né, tá com um problema, tá com alguma coisa incomodando e alguém estende, né, as mãos para nós, olha, o que houve? Conversa, hoje tu não tá bem, o que houve e tal. Aquilo faz tão bem pra gente, né? É verdade. Por que a gente não pode fazer pro outro um pouquinho? Ou então né? aquilo que a gente passou lá no início, né? Uhum. A gente já passou e aí a gente sabe como é que a gente fez para poder pra gente passar por aquilo, como é que a gente agiu, por qual caminho que a gente tomou para passar por aquilo. Claro. Então a gente pode dividir isso, Pode. A nossa experiência boa, né, proveitosa, pode ser dividida sim. E deve ser dividida, né? Isso mesmo. Maravilha. Então, meu amigo, minha amiga ouvinte, você está aqui na rádio Tupãssi AM, programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, com mais um programa que hoje o nosso tema falando sobre mulher, com a nossa querida amiga Doris Bartz, ela que é segunda vice-presidente da Liga Espírita Pelotense. Né? Então, vamos dar continuidade aqui, né, Doris, às nossas perguntas. E agora vou te fazer a pergunta que nos diz assim: o mais iluminado espírito que já passou pelo nosso planeta foi recepcionado no seio amantíssimo de Maria, elevada por ele mesmo à condição de mãe terna de toda a humanidade terrestre. Doris, nos fale dessa mulher chamada Maria, a mãe da humanidade. Nossa, gente, que responsabilidade, né? Mas é tão bom, né? Falar de Maria, não, é bom porque foi e é um espírito evoluidíssimo
para ser escolhida, para ser a mãe de Cristo, né? E ter educado e ter ensinado, né, este Espírito maravilhoso que é o nosso irmão Cristo, que nos, né, deixou esse legado fantástico. Gente, o que é o legado que, né, que esse Espírito deixou? Tem que ter sido alguém muito abençoado, alguém muito especial para ser esta mãe. Então eu acho que assim, ó, embora de uma maneira breve, mas eu acho que a gente também precisa esclarecer aquela questão que existe até, que Cristo teria sido concebido pelo Espírito Santo. Gente, na doutrina espírita não existe nada de errado em duas pessoas que se amam fazer amor. Não existe para nós espíritas também a questão dos milagres. Seria um milagre o Espírito Santo, né, agir e colocar um bebê, um espírito, né, reencarnante no ventre de Maria. Isso não estaria aconteceu. Deus quebrando uma lei própria dele, Exatamente. dele mesmo. Então não existiu, uma lei divina. Queridos. O sexo com amor, né, com verdade, duas pessoas se entregando, concebendo um filho, é a coisa mais maravilhosa, mais sublime que pode ter. É uma coisa tão linda, uma coisa tão especial, tão importante. O Espírito Santo, a espiritualidade, sim, agiu para quê? Para que aquele espírito encarnasse através daquela mulher, filho daquele homem também, né? Que foi o marido de Maria, José. Escolhido. Mas, exatamente, quer dizer, agiu o Espírito Santo escolhendo aquele casal do bem, aquele casal especial. Então, ela trouxe através, isso, né? Claro, ela trouxe através do seu ventre, né, o governador da terra, a pessoa mais, né, o espírito mais abençoado que nós tivemos, que nos deixou esse legado de amor, de caridade maravilhoso que a gente tem ao nosso alcance. Né? Muitas vezes as pessoas têm o hábito de pedir, orar para Maria, por quê? Porque ela, como mãe do Cristo, né, vai interceder. O Espírito, exatamente, o Espírito Cristo vai fazer o que a sua mãe está pedindo com tanto carinho. Então Maria, né, foi um Espírito, né, se a gente pensar, um Espírito abençoadíssimo, um Espírito elevadíssimo, né, que nos deixou também as lições de serenidade, não apenas trazendo ao mundo o seu filho, mas vendo-o sofrer como sofreu, ser crucificado, sofrendo e ela junto. Acompanhou, sofreu junto, mas foi resignada, passou por tudo aquilo, porque era, né, como o Cristo mesmo disse, né, que perdoassem, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Não sabiam o que faziam. E ela não se revoltou contra aqueles que, né, que faziam mal ao seu filho, porque era o nível de evolução que eles tinham. Continuou sua tarefa após a morte. Exatamente, continuou amando, continuou distribuindo pregando carinho, amor, né, caridade para todos aqueles que passavam pelo seu caminho. Ela conseguiu ser uma mãe que seria um exemplo a todas as demais mães. Sim. Né? Amar, orientar. Se Cristo também foi o Espírito evoluidíssimo, que a gente sabe que foi, que nós temos experiência, que nós temos conhecimento, porque também teve a educação dela, a educação do pai, né? Ensinando a ser bom, ensinando a ir adiante. Todos esses exemplos, exatamente, né? Exatamente, porque ele foi ensinado por ela, né, e pelo pai. Então, ela foi uma mulher maravilhosa. Citado, né, Doris, é citado em vários, é citado por Paulo, né, até da entrevista que Lucas foi fazer com ela, né, para deixar
Sim, a palavra dela escrita, né? Sim. Toda aquela trajetória dela como mãe de Jesus. Claro. A trajetória de Jesus que ela acompanhou todinha, né? Exatamente. Ali, quietinha, nos bastidores. Exatamente, porque para a gente fazer o bem, a gente não precisa mostrar, eu tô fazendo, como eu sou boazinha, eu fiz, eu ajudei, eu dei. Não, a gente pode fazer sem aparecer, né? Com certeza. Fazer, né? De coração, porque a nossa recompensa vai estar no nosso coração amigável, amantíssimo, né? Isso vai ser muito melhor. Agora cabia aqui uma música linda lá do coral da nossa casa, que eles cantam, como é Wagner, o nome é Maria, né? Maria de Nazaré, né? É linda, né? Então exalta tanto esse nome que para nós é tão significativo, né? Porque é a mãe do nosso mestre Jesus, né? E a gente se emociona. Eu mesmo vou às lágrimas com essa música, porque é uma emoção muito grande. Como é emocionante falar sobre Maria, né, Doris? Claro que sim. É um espírito evoluidíssimo que ainda trabalha, né, em benefício da humanidade ao lado do Cristo. Sim, trabalha junto com ele, né? Que bênção nós termos esses ensinamentos todos na nossa trajetória. Coisa boa, né? É verdade. A gente saber disso aí, a gente conhecer Maria, conhecer o Cristo, aí dá, né? É muito bom, é muito maravilhoso. Bom. Eu acho que tu tem uma mensagem aí, né, final, para deixar, Dori. Não, eu só coloquei aqui, eu anotei algumas coisas, né? Então é certo que Maria faz parte de um grupo de espíritos evoluídos que vieram para preparar a chegada de Jesus. É um espírito tão puro que recebeu a missão nobre de conduzir o governador da Terra, modelo e guia da humanidade, né? Então nós falamos isso aí, a questão da resignação dela, né, em ver o filho sofrendo e ainda assim, né, se manter, claro, sofrendo, mas serena, né? Não se revoltar. Uma coisa maravilhosa. E trazendo, né, elencando essa Maria para as muitas Marias do dia de hoje, Doris. Meu Deus, como tem, né? Como tem essas Marias, né, que vêm os filhos sofrerem, né? Basta a gente olhar né, na mídia aí o que tem de, né, infelizmente, filhos sendo mortos aí, né, sendo tirados do seio do lar, ou pela guerra do tráfico de drogas, né, ou pela violência, por tudo isso. E, no entanto, né, elas estão ali, elas estão sofrendo, estão pedindo a Deus que interceda, né? Porque eu acho assim, né, Doris, não tenho certeza disso, que por mais que aquele filho se desvie do caminho, né, daquele caminho, sempre tenha por trás daquele filho que se desviou, que está fazendo as coisas erradas, existe uma mãezinha orando, né? Claro, existe o amor de uma mãe que está sofrendo, mas que não entrega os pontos, né? Tá errado, aquele filho tá sendo julgado, tá sendo porque fez errado, a gente não vai duvidar disso, ele tá errado. Mas tem uma mãezinha ali por trás que tá orando, né? Que pedindo. Que tá, exatamente. Então a gente tem que ter essa consideração com todas as Marias que estão aí pelo nosso mundo, né? É verdade. Sofrendo pelos seus filhos, criando com dificuldades, né? Lutando, saindo de madrugada, voltando de madrugada para casa para levar, né, um pouco de alimento para sua família. Então a gente precisa reconhecer isso aí. Qual é a tua mensagem para a mulher na tarde de hoje? Na tarde de hoje, que não esmoreça da luta, que lute sempre, 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 que conduza, né, todos aqueles que estão nas suas mãos, no seu caminho, na seara do bem, na seara do mestre, né? Que leve, que faça aqueles jovens, aquelas crianças conhecerem o Cristo, conhecerem Maria, como a gente falou agora há pouco de Maria, né? Que falem de Cristo, de Maria, que falem do amor, da empatia, da caridade para esses jovens, que ensinem. Porque se eu não ensinar para o meu filho, se eu não ensinar para aquele que está próximo a mim, né, que ele deve ser bom, que ele não deve julgar, que ele deve estender as mãos para os seus amigos, o que eu vou querer?
né? Então eu preciso fazer isso aí. Eu preciso honrar este papel que eu estou tendo, né? De responsável, de mãe de mulher, que, né? Particularmente eu amo ser mulher, né? Eu amo, né? Eu também gosto. Dei à luz 2 filhas, é maravilhoso. Então a gente tem que ter, né? Honrar nosso papel. Com certeza, né, Doris? É verdade. É verdade, Doris. Doris, então assim, eu vou já te agradecer. A gente ainda tem um tempo ainda, né? A gente ainda tem um tempo aqui no programa, mas a gente já terminou as nossas perguntas, então assim, deixar aqui a todas essas mulheres essa mensagem lindíssima que a Doris deixou aqui, de Maria, né? Que quando não perca a força, não perca a sua fé, mesmo que ela esteja mais fragilizada, né? No momento de mãe, na luta com seus filhos, né? Siga em frente, segura na mão de Jesus, sabe? Chame Maria. E que os homens também valorizem, amem e respeitem as Marias que estão ao seu lado. Verdade, né? Então vai a nossa homenagem aqui a esses homens, né, maravilhosos que acompanham as suas Marias, as suas esposas, né? Verdade, isso e mesmo. Que fazem um papel muito importante, né, junto, né, assim, os 2 papéis são importantes, né? Claro que sim. Na estrutura familiar, né, o casal, né? Então já quero te agradecer muito, Doris, por ter aceitado o convite do programa Terceiro Milênio e mais uma vez estar aqui na Rádio Tupãssi junto conosco, né? Claro, obrigada. Muito obrigada É um mesmo. privilégio, né, trabalhar na causa espírita e trazer essa reflexão a todos. Então fica aqui o nosso carinho, a nossa gratidão a todas as mulheres. Quero agradecer aqui ao nosso técnico lá no outro estúdio, Sidney Queijo. Muito obrigada ao nosso técnico aqui de som aqui, o Wagner, que está aqui junto conosco hoje, ao nosso amigo Edenir Madeira, que ele é o diretor da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Queremos também agradecer à Liga Espírita Pelotense, né, por nos oportunizar a gente estar aqui hoje. E a você, amigo, amiga, ouvinte, que está aqui na página no Facebook Terceiro Milênio, que está aqui juntinho conosco, deixando as suas mensagens aqui e muitas das vezes até deixando uma experiência, né, que viveu e vive com seus filhos. O nosso muito obrigado. E a gente volta na próxima sexta-feira com mais um programa Terceiro Milênio. Um grande abraço a todos e até lá!